Cidadania. Vale Cidadania. Apresentação: Carlos Lisboa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aí o povo da zona rural, o pessoal dos distritos aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Boa tarde também aos ouvintes aí de várias cidades aqui de Pernambuco, não é? Porque essa rádio tem um peso muito grande, não é isso, Caleb? Pega aqui em Pernambuco, em várias cidades escuta a rádio, e também o boa tarde para o pessoal também das cidades que nos escutam na Paraíba, né? E também assim os distritos dessas cidades. Boa tarde aí ao professor Moisés Américo. Boa tarde, Carlos, boa tarde aos ouvintes, e ao professor Edson Tavares, né, que nos dá a honra, né, de se deslocar até aqui para participar desse bate-papo. Perfeito. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, João Bosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a nosso querido Caleb aí no controle de som, a todos os ouvintes da Rádio Vale FM 91,7, especialmente boa tarde ao nosso convidado de hoje, professor Edson Tavares. Pois bem, agora o seu boa tarde, professor Edson Tavares. Boa tarde Santa Cruz do Capibaribe, boa tarde mundo. Estamos aqui para conversar e vamos conversar. Perfeito, olha, o nosso convidado de hoje acabou de dar o seu boa tarde, é o professor Edson Tavares, é uma pessoa muito querida, é um ser de luz, uma pessoa do bem, um professor, e também é radialista, não é? Radialista, tá no mundo no mundo do rádio. E é um prazer imenso a gente recebê-lo aqui, porque, como muito bem disse o professor Moisés Américo, ele se deslocou da cidade de Caruaru, Campina Grande, para vir para Santa Cruz, para participar diretamente desse programa na Vale FM 91.7. Veja que coisa tão boa, Caleb. Veja que coisa tão boa, ouvintes da rádio e também aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Professor Edson Tavares, sua apresentação. Quem é Edson Tavares? O que é que Edson Tavares faz da vida? Rapaz, uma hora não vai dar não. E Mas resuma então. Vamos tentar resumir aqui. Resumir, sim. Né? Eu sou Edson Tavares, sou santacruzense, sou filho da professora Maria José Tavares, nossa professora. Né? Perfeito. E hoje sou professor. Hoje, há 37 anos, sou professor, há 20 da Universidade Estadual da Paraíba. E recentemente eu concluí o curso de jornalismo. Eu sou jornalista formado, além de letras, eu tenho também jornalismo. E estou fazendo rádio, que é a grande paixão da minha vida há muito tempo. Aí chegou agora o momento de fazer efetivamente rádio. Estou fazendo Rádio Polo, Rádio Cidade de Caruaru, Rádio CBN Campina Grande e Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Certo, e está lecionando em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, no curso de Letras, Departamento de Letras e Artes, Literatura. Mas ensina em Caruaru também não é? Só... Mas já ensinou na Fafica? Já, 25 anos. 25 anos na Fafica, muito bem, professor. Professor, veja bem, hoje o nosso tema vai ser os meios de comunicação e a cidadania. Então eu gostaria que você pudesse assim explicar para os ouvintes, explicar aí para os que nos seguem nas redes sociais, de qual o papel dos meios de comunicação dentro da construção da cidadania, em nível de município, em nível de estado e em nível de Brasil também. E aí, obviamente, meio de comunicação nós temos vários, mas eu gostaria que, dentro da medida do possível, você desse um foco maior no meio de comunicação através do rádio, a radiofonia que chama, professor? Pronto, sim. A radiofonia. Bom, tentando ser didático, não enchendo muito o saco, né? Falando bem direto, o rádio e os meios de comunicação, de uma forma geral, tem a tecnologia a seu serviço para estender os olhos, estender os ouvidos, estender a voz do ser humano. Isso aí é o básico, isso aí é o elementar. Acontece que as pessoas, elas se formam e se informam e se constroem através dessas informações, através das informações que são propagadas cada vez mais longe. E quanto mais a tecnologia avança nessa perspectiva de espalhar a mensagem, de espalhar a informação, tanto mais é importante o papel do rádio.
dos meios de comunicação de uma forma geral, mas o rádio em especial, na formação do cidadão. Porque o cidadão é aquele cara que faz parte da cidade, aquele cara que compõe a cidade, portanto que faz parte de um conglomerado do qual ele tem importante participação, seja no voto, seja na opinião, seja na discussão. Ele precisa estar essencialmente informado de tudo que acontece em sua comunidade, ao seu redor, para se constituir de fato um cidadão. E se essa informação que chega para ele é uma informação deturpada, é uma informação enviesada, é uma informação movida pelo interesse de A, B ou C, e ele se apega apenas a essa informação, nós não temos um cidadão, nós temos mais um manipulado, nós temos mais uma pessoa, mais uma ovelhinha que segue o rebanho sem questionar. E é que está a importância do rádio. O mesmo rádio que manipula, o mesmo rádio que aliena, ele pode servir também e serve para conscientizar, para fazer o cidadão pensar que eu escuto o que alguém diz no rádio, mas essa não pode ser minha única fonte de informação. E o mais interessante é que o rádio precisa dizer isso para o ouvinte. Eu estou dizendo isso, mas você não deve ficar só com essa informação, você deve confrontar essa informação, você deve checar essa informação e você deve, enfim, se construir como uma pessoa que pensa. E aí sim você é um cidadão. Fora disso, você não é. Perfeitamente. Professor Moisés Américo. Eu queria que Edson descrevesse qual é o perfil, do público do rádio. Então, quem são essas pessoas? Você é um estudioso, tem uma obra aí com 3 volumes, inclusive é interessante você destacar, esse trabalho que você fez aí de pesquisa com as pessoas que fazem o rádio, principalmente de Caruaru, mas aí qual é o perfil desse ouvinte? Ok, veja, a minha paixão pelo rádio começou aqui em Santa Cruz do Capibaribe na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, quando a única informação que a gente tinha do mundo inteiro era através do rádio, e do rádio de Caruaru, das emissoras de Caruaru, Liberdade Cultura e Difusora, e as de Campina Grande, que chegavam com um pouco mais de dificuldade, mas principalmente as de Caruaru. Então, o perfil do ouvinte de rádio no meu tempo de infância e adolescência era aquele que dependia completamente do rádio para ter informação. E isso foi mudando com o passar do tempo, com a chegada de novas formas de comunicação, e hoje o rádio briga com espaços tecnológicos para se manter com essa audiência, com esse público que acompanha, que ouve, que recebe essas informações. E a gente pode pensar que há uma maior capilaridade, uma maior distribuição desse público em redes sociais, em TV, em várias outras formas de comunicação, mas o rádio jamais perdeu esse espaço de falar diretamente para o ouvinte. Então, aquele ouvinte que quer estar informado sobre o que está acontecendo agora, ele vai atrás do rádio. Porque o rádio ele é muito mais rápido, ele é muito mais evidente nessa busca de disseminar a informação. E o ouvinte de rádio hoje, eu diria que ele tem um pouco mais de possibilidades, de opções, mas por incrível que pareça, ainda é aquele ouvinte que gosta de ouvir o nome dele, que gosta que o comunicador diz um abraço para fulano, um abraço para ciclano. Nos meus programas eu tenho uma listinha de pessoas que ouvem, e que se eu não falar o nome deles, eles, por que não falou o meu nome hoje? Zangados. Por que não falou o meu nome? Então, é uma coisa que isso era muito presente nos anos 60 e 70, o meu nome saiu no rádio, mas isso não mudou, isso é uma coisa muito frequente ainda hoje. João Bosco, a tua pergunta aí para o professor Edson Tavares. Professor Edson, o rádio é esse meio de comunicação realmente extraordinário. Eu inclusive, eu sou uma pessoa de fato amante do rádio, porque coisas
vamos dizer assim, fundamentais para a sociedade, do questão de, por exemplo, política, né? Eu particularmente foi através do rádio onde eu me interessei mais para a questão da política, da questão do refletir politicamente também. E, por exemplo, questão de futebol, eu tornei um amante da questão de futebol por causa de ouvir rádio, de gostar de ouvir rádio, narradores de futebol, enfim. Sempre gostei bastante dessa questão. Mas, professor, a minha pergunta é o seguinte, o senhor já falou aí parte dessa questão aí, analisando aí o seu livro, por exemplo, a pesquisa que o senhor fez do livro da história da radiofonia de Caruaru, e comparando com um pequeno acidente aqui na mesa. Mas veja só, analisando a radiofonia de Caruaru, na pesquisa que o senhor fez, nesse livro que o senhor escreveu, e trazendo exatamente para os dias de hoje, o senhor entende que a palavra seria essa mesmo, a questão do progresso, ou seja, porque houve um tempo que muitos diziam que o rádio ia ficar de fato para trás, né? Essa comunicação radiofônica ia ser esquecida por causa da tecnologia, por causa das redes sociais. Então nós podemos dizer que, apesar de algumas dificuldades que o rádio talvez passa em algumas questões, mas houve de fato um progresso nessa comunicação. Essa questão então de chegar mais junto do ouvinte, ela não se perdeu. Então eu queria que o senhor falasse dessa questão, se talvez as redes sociais não tirou a importância da comunicação pelo rádio. É uma coisa interessantíssima, porque o rádio chegou um momento em que muita gente dizia: o rádio vai acabar. Quando chegou a televisão, pronto, o rádio, ninguém vai querer mais rádio. Aí chegou a FM, ninguém vai querer mais AM. Chegou as redes sociais, ninguém vai querer mais rádio. E o rádio continua presente. As pesquisas mais recentes estão sendo feitas e nos mostram que cerca de 80 a 85% dos ouvintes, ou das pessoas entrevistadas, ouvem rádio. Então é importante a gente perceber que mesmo com toda essa tecnologia, o rádio não se acaba. E não se acaba por uma razão muito simples. Ele tem uma capacidade de adaptação, uma capacidade de interagir com a tecnologia impressionante, que ele consegue, ao invés de ser suplantado pela tecnologia, ele utiliza a tecnologia a seu favor. E daqui a pouco o rádio que a gente falava aqui, eu me lembro quando a Rádio Vale foi inaugurada, eu estive aqui na inauguração em 1985, a gente falava para aqui, para Redondeza. Agora a gente está falando para qualquer lugar do mundo. Então, o mesmo rádio, né, pegou a internet, que poderia alguém pensar: a internet vai acabar com o rádio. Não, o rádio pegou a internet e multiplicou o seu espaço de divulgação, o seu espaço de alcance. E hoje eu falo para qualquer lugar do mundo. Aquela história da Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo, hoje é uma realidade, né? Ali era claro, era um slogan mais ufanista do que real. Hoje é realidade. Então eu diria que o rádio tem essa capacidade de se amoldar à tecnologia, e é isso que vem salvando o rádio. Quando você pega, por exemplo, uma emissora como a Rádio Cidade em Caruaru, a Rádio Cidade, ela foi Rádio Liberdade AM, né, que foi vendida por Luiz Lacerda a Adolfo José. Mas não, ele pegou o prefixo da AM, fez a mutação para FM, e não é apenas uma emissora a mais, é uma emissora de rádio acoplada à TV, é uma emissora de rádio e TV. Então você tem todo um aparato tecnológico de TV numa emissora de rádio, e é uma emissora de rádio, eles fazem questão de deixar isso claro. Nós aqui estamos fazendo rádio com TV, né? Com esse aparato. Então o rádio permite-se crescer e eu diria até eternizar-se, planificar-se, porque ele consegue se adaptar às mais diversas situações. E daqui a 100 anos, eu não vou estar mais aqui, mas eu não tenho nenhuma ideia de como vai ser a tecnologia, mas pode ter certeza que vai ter um microfone e vai ter uma onda hertziana divulgando o rádio. Perfeitamente, professor. Então me parece que o rádio, assim, de forma muito esperta, não é, muito habilidosa, se utilizou da
se utilizou e se utiliza das tecnologias modernas e junta essas tecnologias modernas a ele e fica sempre de boa, fica sempre de cima, não é isso? Me parece que esse é o caminho. Tá bom assim, então vamos lá. Você já escreveu vários livros. Eu gostaria que você falasse aí sobre os livros que você já escreveu, e dentre esses livros que você já escreveu, eu gostaria que você falasse um pouco do Amplitude Modulada, os locutores e o rádio de Caruaru. Vamos lá. Eu sou um professor acadêmico, eu sou um professor universitário, e um professor universitário tem que escrever, né? Apesar de eu estar em dívida já há algum tempo, mas ao longo da minha carreira de professor universitário, eu saí produzindo algumas coisas. Eu produzi o meu primeiro livro, que foi a minha dissertação de mestrado, sobre Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, mais especificamente o heterônimo Alberto Caeiro. Se chama Nítido como um Girassol. Depois eu escrevi um livro sobre Avani Lopes, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, contando a história da professora Avani Lopes e publicando alguns poemas que ela mantinha fechados, né? E quando ela faleceu, então a família, eu e a família nos juntamos e publicamos esses poemas junto com a biografia dela. Tem também outro livro que é a minha tese de doutorado, chama-se O Nome do Autor, é sobre José Condé. No doutorado eu estudei a obra de José Condé a partir da questão de por que ele é um excelente escritor, mas é um grande desconhecido. O que é que faz um escritor ser tão bom e não ser conhecido nem na sua terra? Então esse é o tema do livro O Nome do Autor. E publiquei também alguns outros livros com alunos, né, coletânea de artigos com alunos, e publiquei um livro de contos que se chama Outra História da Mesma Coisa. E o meu mais recente trabalho é Amplitude Modulada, que é a história do rádio de Caruaru contada através da vida dos locutores. Eu entrevistei 272 locutores ou famílias, ou famílias dos locutores que faleceram, evidentemente. E aqui está a história... Dos mais antigos aos mais novos. Dos mais antigos aos mais novos, né? Desde a pré-história, o que eu chamo de pré-história do rádio caruaruense, que é a divulgadora, a empresa divulgadora de anúncios de Lorega. Depois a Difusora, que chegou em 1951, a Cultura, que chegou em 58, e a Liberdade, que chegou em 65. Então a gente faz uma conversa com esses locutores, eles falam sobre a vida deles, eles opinam sobre o rádio, sobre como eles enxergam o rádio, como é o rádio na vida deles, como foi o rádio na vida deles. E aí o locutor que você pensar de Caruaru, do AM de Caruaru, ele está aqui. Só tem uma exceção, e toda vez eu tenho que lembrar isso. Deve ter mais exceções, porque eu fiz o trabalho sozinho, então eu tive algumas ajudas fantásticas, como Batistão, Benil Ramos, Zé Torres, mas o grosso mesmo da pesquisa eu fiz sozinho, então escapou algum nome aqui e ali. E aí teve um nome que escapou, que eu já pedi perdão a ele umas 300 vezes, e toda vez eu vou fazer isso. Pedindo. Vou continuar. Que é Maurício Sobrinho. Eu não sabia, e era exatamente por não saber. Eu não sabia que Maurício Sobrinho já tinha feito rádio em Caruaru. Então, ele ficou de fora. Alguém de vocês dois aí sabia? Não. Você sabia? Mas aí fica o desafio. No quarto volume, Maurício Sobrinho vai estar incluído. É o diacho. Pois é. Mas eu descobri, por exemplo, veja que coisa interessante. Eu vim fazer eu nem me lembro exatamente sobre o que era, mas eu queria pegar a opinião de Francisco Amaral sobre a divulgadora dele aqui, Amaral Publicidade e tal. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele disse: eu fiz rádio em Caruaru, eu fiz Rádio Cultura de Caruaru, eu fiz a Feira de Caruaru, que foi um sucesso depois com a Janão Farias. Quem começou aquilo fui eu. Então, foram coisas que eu fui descobrindo que eu fiquei maravilhado. Mas, infelizmente, aconteceu essa falha clamorosa de um locutor da minha terra ficar de fora do livro por absoluto desconhecimento do pesquisador. Está fora do livro, mas não está fora da sua mente, não é? Pois é. E do seu sempre pedir essa desculpa, não é, professor Moisés? Professor Moisés, com você. Não, eu queria como levar a informação de forma ampla, plural,
e dentro de um contexto marcado hoje, principalmente pelas fake news, Edson. Olha, isso é um problema sério, isso é muito sério. Como eu disse, eu acabei de concluir o curso de jornalismo e foi uma das coisas que a gente mais discutiu, até porque isso é a pauta do dia, a fake news. Apesar de não ser uma coisa nova, hoje tem esse nome sofisticado, mas a gente sabe que tinha enganação desde os velhos tempos, né? A gente sabe que isso é sempre presente. E só tem um caminho, sabe? É a gente habituar o leitor, o receptor, o ouvinte, o telespectador a checar fontes, a checar mais de uma fonte. Então, chega uma informação aqui... Por exemplo, o YouTube faz uma coisa, não, o YouTube não, os usuários do YouTube fazem uma coisa que eu acho que é um tremendo desserviço. Eles querem que o vídeo dele apareça, então eles colocam uma manchete assim bem estúpida, né? Bem sensacionalista, com as fotos inclusive. Eu vi recentemente tudo sobre a morte do Padre Zezinho. Então, claro, uma notícia dessa, uma manchete dessa vai impactar. Mas as pessoas raramente vão assistir o vídeo até o final, até porque o vídeo são 12 minutos. E o vídeo de 12 minutos, se não for muito bom, né? E o vídeo não é muito bom. Aí no final do vídeo ele diz que foi uma história que surgiu e que foi outro Padre Zezinho que morreu, não sei de onde, não sei o quê. Mas a pessoa que viu aquela manchete e não viu o vídeo, aí já tacou no grupo de WhatsApp. Padre Zezinho morreu. Pronto, desmanchou-se o desmantelo. Ou construiu-se o desmantelo. Porque aí vai se proliferar de uma tal forma que para desmanchar isso dá um trabalho terrível. E o que eu venho dizendo sempre, eu não participo muito de grupos. Eu tenho o grupo de família que todo mundo tem, né? Mas uma coisa que eu sempre sugiro às pessoas, quando chegar alguma informação, algum vídeo, alguma coisa, antes de compartilhar, checa. Vê se isso realmente tá. Vai na imprensa, vai em outros meios, coloca no Google, vê se realmente isso procede. Porque, não, eu vou botar e depois eu vejo, isso aí é um desserviço, é uma coisa terrível. E eu não gosto muito de usar essa expressão não, mas enfim, cabe aqui. A mentira vai construindo, vai destruindo, eu não diria construir não, vai destruindo cada vez mais as relações entre as pessoas, que a única coisa que destrói realmente as relações entre as pessoas é a mentira. E a mentira está institucionalizada através dos meios de comunicação, e uma forma de a gente combater isso é checando. Eu não vejo outra. Ok, quem está mandando aí um forte abraço é também uma pessoa do rádio, é o Júlio Negão. Uma pessoa do rádio, Júlio Negão. E além de uma pessoa do rádio, Júlio Negão também é um ativista cultural, não é? Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, uma figura muito conhecida, também é músico e sempre está acompanhando esse programa. A Renata também manda um abraço pelo WhatsApp, a Rosa também manda um abraço, e o Antônio também manda um abraço. E eu tenho que falar nela, senão ela, né, ela arranca minhas orelhas. Roseli Ramos, que começou aqui na rádio Vale do Capibaribe em 1985, foi uma das primeiras locutoras, aliás, é a primeira locutora de Santa Cruz do Capibaribe, né? Hoje ela é professora em Timbaúba e está ligada nesse programa agora. Roseli, cheiro pra tu. Perfeito. E aí, então, vamos lá. Você já que falou de Roseli, você falou de Maurício, que é aqui de Santa Cruz, falamos também do Júlio. Eu gostaria que você falasse assim, um pouco assim, da tua relação com a história do rádio em Santa Cruz do Capibaribe, e não só com a história do rádio, mas também com a história do jornalismo, do jornal, né, em Santa Cruz do Capibaribe. E depois a bola está passada para João Bosco. Vamos lá. Vou começar pelo jornal, porque o jornal chegou antes do rádio. Né? O jornal Capibaribe chegou em 1983. Em 1983 eu estava com 20 anos de idade, né? E os meus colegas, Hamilton França e Israel Carvalho, estavam nesse mesmo top.
né? Teve um rapaz também, que começou a história do jornal, o Carlos Lisboa, que quando eu cheguei já tinha dado fora. Acho que percebeu que o negócio era meio... né? Pesava muito. Aí quando eu cheguei no jornal, ele já não estava mais. Isso, verdade. Mas nós conseguimos levar o Jornal Capibaribe durante 4 anos de sofrimento, mas de muita informação, de muito incomodou bastante, porque a gente se preocupava em fazer um jornalismo sério. Nenhum dos 4 era formado em jornalismo, ninguém, né? Então, a ideia que a gente tinha é: vamos registrar a verdadeira história de Santa Cruz do Capibaribe. A única, digamos, um elemento que nos ajudou bastante nisso pela experiência foi o professor Lindolfo, né? Que foi o cara que fez o primeiro jornal de Santa Cruz do Capibaribe, A Voz de Santa Cruz, em 1972, 73, por aí. Quer dizer, 10 anos antes. Então, Lindolfo esteve junto conosco durante todos esses 4 anos. Foi uma pessoa que realmente teve uma importância grande. E aí depois, em 1985, chegou a Rádio Vale, né? E foi, claro, um impacto na cidade, porque a cidade que vivia de ouvir as rádios de Caruaru, nesse momento tinha agora uma emissora própria, né? E se encantou as pessoas, inclusive me encantou, porque, bom, eu vi aí a possibilidade de eu satisfazer o meu desejo de rádio. E eu cheguei a fazer o teste de locução, fiquei em 2º lugar. Estou esperando até hoje ser chamado. Mas quem foi o primeiro? O primeiro foi chamado ou não foi chamado ninguém? Ronaldo Pacas, isso. Vê a comparação de voz. Não tem. Ronaldo Pacas é uma lenda do rádio. Santa Cruzense, é uma grande figura. E aí os demais, acho que foram se agregando sem teste mesmo, sem concurso mesmo e tal. Mas, enfim. Mas aí a gente ainda conseguiu fazer alguma coisa aqui, fez aqui na Rádio Vale o Clube do Pitombinha, né? Eu produzi e apresentei junto com Hamilton França, o palhaço Pitombinha. E pronto, a minha relação com o rádio de Santa Cruz é assim, nesse tempo para trás, é bastante pequena, né? Eu tô tendo agora, de um ano para cá, uma participação maior na Rádio Polo. Nós apresentamos um programa às sextas-feiras, às 7 da noite, que é o Algo Mais, que eu chamo de sanduíche profano, né? Porque ele fica entre 2 programas religiosos. Antes é um programa religioso e depois é outro programa religioso. E aí tá o profano no meio, né? Então é muito interessante e o objetivo é tocar música boa e divulgar os eventos culturais da região. E eu acho que tá dando certo, sabe? Que não me mandaram correr ainda. Eu acho que a coisa tá funcionando. E muita gente aqui em Santa Cruz e também aqui pela região escuta esses teus 2 programas, né? Tem um moço ali que agora amigo meu, e eu dei um branco no nome do cara. Lá ali do Brejo, ele é proprietário do Bar da Pedra. Lucinho. Pronto, isso mesmo. Lucinho do Bar da Pedra, no Olho d'Água. Gosta muito da literatura de gibi, ele, os irmãos, aquela coisa toda. Todo santo dia que você está no rádio, ele liga lá o rádio e fica te escutando. Gosta que é uma beleza. E ele disse que tem mais pessoas ali naquela região que gosta de escutar o teu programa. Pois não, João? Professor, veja, a minha pergunta é o seguinte: como o locutor, a rádio também, obviamente, tem seus posicionamentos, apesar de, claro, de ser um meio de comunicação, como os meios de comunicação de forma geral, mas todos têm um pressuposto de vida, de a forma de ver o mundo. Então eu queria que o senhor respondesse para nós uma questão fundamental, que é o seguinte: como um locutor, como uma mídia social, como uma pessoa do rádio, da TV, ele consegue, vamos dizer assim, ele não é neutro porque tem um posicionamento de ideologia, ele não é neutro, mas se é possível ele ser imparcial, e qual a possibilidade dele ser de fato imparcial e a importância disso. E nessa questão também eu queria que o senhor respondesse de forma direta uma questão sobre, por exemplo, a Jovem Pan, uma emissora por demais conhecida e que há alguns anos vem causando polêmicas em várias questões,
ela não deixa de ter sua importância por levantar algumas teses, mas me parece que muitas teses, de fato, totalmente longe da realidade, né? Totalmente longe da realidade. E o ano passado, na campanha política, ela passou por um determinado processo onde eles afirmavam que estavam sendo censurados. Dentro dessa pergunta, neutralidade e parcialidade do meio de comunicação. E no caso específico da Jovem Pan, a Jovem Pan foi de fato censurada, como eles afirmam, e algumas pessoas que gostam da Jovem Pan dizem isso? Veja, tem algumas questões aí que a gente precisa pontuar. A primeira é que, de fato, a coisa da neutralidade não existe. No momento em que você coloca a sua opinião, automaticamente você está assumindo um posicionamento. Agora, eu vejo que a emissora de rádio, como qualquer meio de comunicação social, ela precisa ser um espaço de múltiplas vozes, de uma pluralidade de pensamentos. Então não dá para optar só por um caminho. Eu sonho com um jornalismo, digamos, jornalismo autêntico, um jornalismo sério que diga, o fato é esse, mas tem gente que vê desse jeito, tem gente que vê desse outro jeito, gente que vê desse outro jeito. Porque é isso que eu acho que um meio de comunicação deve fazer. Eu não posso esquecer que o rádio no Brasil foi criado por um professor, né? O Roquete Pinto era professor. Então a ideia dele era utilizar o rádio para educar as pessoas, para educar o povo. E um povo educado é um povo que sabe discernir entre uma coisa e outra, porque é apresentado a ele várias opções. Então, se uma pessoa ou uma emissora fica o tempo todo só fazendo campanha política ou campanha ideológica para determinado segmento, eu vejo isso como um desserviço para a imprensa, sabe? Eu penso que esse instrumento que a gente tem aqui na frente, ele precisa ser plural. Agora, é claro que cada um tem o seu posicionamento e assume o seu posicionamento. O caso da Jovem Pan, eu não gosto muito de falar pela questão ética, mas eu não vejo muita seriedade, sabe, naquele trabalho que fazem. É o tipo da coisa, eles apostaram numa coisa que acharam que se desse certo, se fariam, né? Se organizariam, né? Brilhariam. Não deu. E aí, não sei também até que ponto isso está sendo bom ou ruim para eles. Agora, tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, que é a linha editorial. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Em Caruaru, na Rádio Cidade, além dos programas do domingo, eu tenho uma participação diária no Jornal da Cidade. E eu recebo todos os dias a pauta. Então, eu elaboro o meu texto e, antes de gravar, eu passo o texto para a minha editora, a editora-chefe. E ela quem define se aquele texto está de acordo com a linha editorial da emissora ou não, e aí ela faz as observações. E aí, de vez em quando, a gente discute um pouco, porque às vezes ela diz, isso aqui não deve ser dito tal, mas eu acho que isso deve ser dito tal. Ela dá a opinião dela, eu dou a minha, mas tem uma opinião que é definitiva, é a dela. Eu posso discordar. A dela prevalece. A dela prevalece, porque hierarquicamente eu tenho que reconhecer isso. Ela é minha editora-chefe. Se eu não concordar e não quiser fazer de jeito nenhum, eu peço para sair. Mas no momento em que eu faço parte de um grupo, que eu estou numa empresa que tem uma linha editorial, eu tenho que seguir essa linha editorial. Não significa, como eu falei antes, que devamos ser ovelhinhas que obedecem e que não questiona. Questiona. Eu questiono o tempo todo. Vai pro diálogo, não é? Né? A gente conversa. Às vezes até a gente ela cede alguma coisa, né? Mas você também cede ou não? Sempre. Sempre, né? Sempre, porque eu quero continuar fazendo o jornal e a voz de quem faz o jornal é dela. Ela que é a editora-chefe. Entende? Uhum. Então, eu penso que a gente precisa respeitar essa hierarquia, mas sem perder a nossa capacidade individual de pensar e dizer o que pensa. Perfeito. Quem manda um abraço aqui é Roseli Salles. Roseli Salles manda um abraço para todos e de modo especial para o seu cunhado, o Bosco, e diz que o programa é top. Tá certo? Josefa Ilza também dá um boa tarde. E a Josefa Ilza diz o seguinte: um abraço para Edson. Tenho muita vontade de te ver. Sou Isa
de seu Zé Pedro. Será que você lembra da rua do ginásio? Claro. Claro, olha aí. A irmã de Rubem. De Rubem, é isso, perfeito, é. Claro que lembro. Oi. Luiz da Batatinha, eu falei com você na Feira de Fruta hoje, você lembra? Sim. Pronto, ótimo. Um abraço pra ele, Sempre vai comunicando aí, viu? Esse pessoal que vocês estão aí pescando também. Tá certo? Peraí, David Sebastian, da Rádio Cidade, tá dizendo que tá aqui em Santa Cruz. Eu tô também, viu, cara? Tô aqui. Se quiser vir pra cá, tu vem, danado. A gente se encontra por aí. Né? David Sebastian é um cara arretado, né? Um comunicador nato. Perfeito. Aí, antes de passar para o professor Moisés Américo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Veja só, se a gente for verificarmos os meios de comunicação, majoritariamente, eles estão na mão de quem detém o grande capital, estão na mão dos poderosos. E aí, então, como se ter, através desses meios de comunicação, um processo de conscientização dentro de uma perspectiva de cidadania, se aqueles que detêm os meios de comunicação, eles não são muito lá afeitos ao exercício da cidadania, dos direitos, etc. Já teve pior. Já teve pior, né? Já teve pior. Então, se teve pior, então agora tá menos ruim. Já teve pior quando os meios de comunicação que estavam e estão nas mãos dos grandes, da elite e tal, eram os únicos que existiam. Hoje a gente tem isso aqui. Isso aqui é uma arma que a elite tem um medo danado. Poderosíssima, né? Aqui você não precisa ter... de licença, né? Não precisa pedir licença, não precisa ter vínculo nenhum com esses meios de comunicação. Você tem um espaço que alcança o mundo. Você consegue viralizar a informação que você deseja, se ela é importante, se ela é válida. Então, eu diria isso, sabe? Já teve muito pior. A gente já engoliu muito sapo para se manter fazendo isso, porque a gente tinha que rezar pela cartilha do dono da rádio, do dono do jornal, do dono da TV, senão caía fora. Mas sempre tinha aqueles que conseguiam sair pela tangente, usar uma ironia, uma coisa tal, ficava uma coisa assim meio velada, que nem o dono botava a gente para fora e a gente dizia o que queria, mas às vezes o ouvinte não percebia a nitidez dessa ironia. E às vezes isso ficava meio perdido. Aqui não, aqui a gente pode abrir o verbo e dizer mesmo e acabou. Professor Moisés Américo. Edson, Santa Cruz está prestes aí, né? Dia 29 de dezembro, as comemorações 70 anos de emancipação política. A CDL e a Polo FM instituiu aí uma campanha, Santa Cruz do Caparibe Eu Cuido. E aí você, como uma pessoa que tem uma atuação política, como cidadão, mas você descreveu aí a tua participação na cultura, tem a relação com o teatro, inclusive foi diretor de cultura aqui do município, a questão da educação como professor, educador e também na comunicação. Santa Cruz, eu cuido. Esse é o apelo para que as pessoas, já que boa parte da cidade é formada por imigrantes, pessoas que se deslocaram de outras localidades, outras realidades e habitam aqui esse território. Mas as autoridades de Santa Cruz cuidam dos seus munícipes? Olha, agora danou-se. Eu tô morando em Campina. Mas tem acompanhado, sim, tem acompanhado. Edson não cortou os laços. Não, com Santa Cruz. E tem muitos laços fortes com Santa Cruz. Tem alguns aspectos aí que você coloca, tem um aspecto que você coloca que é muito importante. Nós não temos uma população, a maioria da nossa população não é santacruzense. Isso é uma coisa complicada, porque nós somos aquilo de onde viemos, né? Ninguém vai conseguir explicar essa paixão que eu tenho por Santa Cruz, que Carlos tem por Santa Cruz, que o Santa Cruzense tem por Santa Cruz, se você vem de outro lugar. A sua paixão está em outro lugar, a sua origem está em outro lugar. Eu posso estar em Campina Grande, em Caruaru, onde tiver, mas quando fala Santa Cruz do Capibaribe, sabe, isso mexe. Então esse é um ponto. Os santacruzenses são minoria e estão ficando cada vez menos, né? A gente está perdendo assim numa velocidade terrível. Uma coisa que sempre se teve aqui, que a gente sempre falou muito desde o tempo do jornal, é como se cuida pouco
do patrimônio da cidade, do patrimônio histórico da cidade, das casas, da própria estrutura física da cidade. Tanto é que o Jornal Capibaribe não era só um jornal, era um projeto que abrangia, tá certa essa palavra? O seu professor de português. Que abrangia, um jornal, um museu fotográfico, um museu fonográfico, né? Que era uma forma de resgatar e de guardar essa Santa Cruz para ela não se perder. Eu vejo algumas iniciativas de pessoas, né, hoje fazendo isso, né, guardando a história de Santa Cruz de uma forma que eu acho belíssima. Se as pessoas que conduzem a cidade estão cuidando dela da maneira que deve ser cuidada, eu sinceramente eu não sei, né? Exatamente por isso que eu não estou aqui no dia a dia. Eu ouço algumas coisas, eu percebo algumas coisas e fico imaginando, isso poderia ser feito de outra forma, né? Os poderes constituídos, tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo, poderiam cuidar disso de uma forma mais acentuada e tal, mas eu acho que eu não tenho um referencial mais seguro para dizer isso com mais segurança, sabe? Exatamente pela minha ausência, por ouvir falar, né? Eu não estou aqui no dia a dia. Ok. Eu diria, eu fazia aqui um meio termo e entraria eu no meio desse papo de vocês dois, e eu diria aqui que o que o professor Edson Tavares disse com relação à melhoria da rádio já foi pior, né? Melhorou um pouquinho, mas ainda tem que melhorar muito no aspecto dessa sua pergunta, no cuidar de Santa Cruz. Mas, professor Edson Tavares, vamos lá. Você participou também de teatro aqui, não é? E nós estamos agora aí próximo de, se não já completou, mas vai completar, os 30 anos do pessoal da campanha de projetos cênicos de Santa Cruz, da Companhia de Projetos Cênicos de Santa Cruz do Capibaribe, não é? Eu gostaria que você falasse um pouco assim do teatro, né? Você como uma pessoa também do teatro, não é? Nós temos aqui tivemos várias figuras e temos várias figuras que já partiram, a Avani, não é? Eunice, nós temos aí também o Marcondes Moreno, nós temos aí o Márcio Maracajá, que inclusive está aqui na cidade mexendo com as coisas por aí, com a professora Clécia, com relação a essa questão desses 30 anos. Nós temos também o Pitombinha, o Luiz Carlos e outras figuras. Rodrigues. Isso também, não é? E nós, se não estou ligeiramente enganado, se tiver me corrija, ou você ou alguém que está aí nos escutando, e com relação ao Praça. O Praça me parece que foi fez teatro, né? Uma das primeiras figuras a fazer teatro, ou a primeira. Teatro de rua em Santa Cruz do Capibaribe. Então, nos fala um pouco disso aí. Olha, a nossa movimentação teatral aqui tem início, ou pelo menos com a minha participação, no Cenecista, né? O Cenecista que sempre foi o grande apoiador das artes cênicas, apesar de não ser um teatro. Era um galpão que a gente fazia de teatro, a gente fazia gambiarras com iluminação, a gente fazia gambiarras com figurino, a gente levava as cadeiras das salas de aula uma a uma no braço. Eu carreguei muitas daquelas cadeiras no braço para colocar no auditório e depois levava de volta porque tinha aula na segunda-feira. E a gente fez muita coisa interessante. E desse jeito a gente conseguiu fazer um espetáculo chamado Brincar de Viver, que foi dirigido por Marcondes Moreno, que eu reputo como um dos gênios do teatro de Santa Cruz do Capibaribe. Sabe? Ele faz muita coisa. Ele é um homem de mil instrumentos. Mas eu acho que o que Marcondes faz melhor é teatro. E é o que ele faz menos. O que ele faz menos. É o que ele faz menos. Deveria ser justamente o contrário, né? Pois é, mas a gente entende por quê, né? Viver de teatro meio nessas complicado. coisas todas, não. Mas a cabeça de Marcondes é muito boa. Tanto que ele pegou um texto chamado Brincar de Viver, botou no palco e botou as ideias dele nesse espetáculo. E com essas ideias nós ganhamos 5 ou 6 prêmios no festival em Caruaru. E nos apresentamos no Janeiro de Grandes Espetáculos no Recife. Quer dizer, foi uma referência no teatro de Santa Cruz. E aí é nessa época
que surge a Companhia de Projetos Cênicos, que foi fundada por mim e por Márcio Maracajá, que na época era Márcio Rogério ainda, né? E que bom que está aí voltando com força total. Eu tinha até combinado com ele para a gente se encontrar aqui, mas ele está viajando para Goiás. Ele está chegando aqui, eu estou chegando aqui e ele está saindo. E o Teatro Municipal foi, então, a grande vitória que o movimento teve de não mais carregar carteira de sala de aula para um galpão. Apesar dos muitos problemas que ocorreram em sua construção e que ocorreram também em vários momentos, né? Isso eu soube, né? Não acompanhei esses problemas, acompanhei já a construção. Mas, apesar de tudo, é o espaço que a gente tem, um espaço municipal, um espaço público de apresentação teatral. Espaço que Caruaru até hoje tenta fazer e não tem. Isso. Né? Eu acho que isso é um marco para a gente. Nós construímos o prédio foi construído quando eu era diretor de cultura e Socorro Maia era a secretária de educação. E que infelizmente não funcionou nesse período, só veio funcionar no finalzinho da administração de Hernando com a professora Vanísia como secretária de educação. Mas o fato é que o teatro está aí, sabe? E a gente tem um espaço. E ainda bem que tem um espaço, porque aquele espaço, eu penso, que deu uma detonada boa, sabe? Uma agilizada boa no movimento teatral de Santa Cruz. Perfeito. João Bosco. Professor Edson, veja, o senhor que é o aumentão dos meios de comunicação e da cultura, uma pergunta de forma bem direta, juntando as duas questões. As redes sociais, o senhor até falou há pouco sobre as pessoas terem esse instrumento em mãos, e de fato os grandes benefícios que nós temos em relação às redes sociais são inúmeros, são ótimos. Mas ao mesmo tempo as redes sociais de alguma forma não atrapalhou, por exemplo, na produção cultural mesmo. Por exemplo, a questão musical. Me parece, né, uma visão que eu tenho, que eu olhando assim, a qualidade musical de hoje em dia, é tanto que a música aí do Carnaval agora que fez muito sucesso, entre outras coisas, a letra diz: vem descendo, vem, vai deslizando, vai. É a música que está tocando em qualquer lugar. E não é de hoje, já de vários anos, que a qualidade musical da produção, especialmente musical, de fato, tem caído. Será que não é porque as redes sociais, de alguma forma, vamos dizer assim, essa questão da sociedade líquida, da rapidez das informações, das coisas serem muito rápidas, a produção cultural, de fato, de alguma forma, não diminui, especialmente a musical, sabendo, lógico, que o rádio antigamente tinha muito esse papel, né, de enfatizar a música, tinha músicas ruins, tinha, evidentemente que tinha, mas a qualidade musical que era colocada no rádio era ímpar, era muito bom, e de alguma forma isso não diminuiu? É verdade. As redes sociais e essa liquidez que você coloca, de fato, tem uma força considerável em como as coisas estão hoje. Mas eu ainda penso que nós temos a capacidade de escolher o que é bom. Porque naquela época que como você colocou, naquela época que a gente diz que era uma época boa, tinha uma Gretchen fazendo Frickley Bum Bum, né? Que a gente já dizia, isso é uma porcaria, isso não tem consistência, não tem nada. Tinha um Mauro Celso dizendo Farofafá ou Bilu Teteia. Quer dizer, coisa ruim, coisa comercial sempre teve. Com o passar do tempo elas foram ficando cada vez piores, mas sempre teve. Mas hoje ainda tem gente nova fazendo música boa, fazendo música bonita e acontecendo. Agora precisa procurar, né? E aí uma boa dica é o programa Algo Mais na Rádio Polo. Quer ver música boa? Programa Algo Mais, só toca música boa ali. Outro programa, Mais Que Música, na Rádio Cidade, domingo 10 horas, domingo 8 horas da manhã, só toca música boa, sabe? Então, e eu tenho certeza que existem outros espaços no rádio que toca música boa. Eu escuto, a internet me deu essa possibilidade, eu escuto a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, eu escuto a rádio USP de São Paulo, são a Rádio Cultura Brasil, são emissoras que tocam somente música brasileira boa, sabe? Sabendo escolher, a gente encontra coisa que preste.
Perfeito. Professor Edson, veja bem, você aí falou de uma pessoa em memória, a professora Socorro Maia, né? Tem uma história interessante, para mim, sobretudo, do ponto de vista de ocupar o espaço como mulher, não é? Como professora, não é? Rompendo todas aquelas barreiras, não é? A época e ainda no mundo de hoje, mas ela se sobressaiu muito bem nessa luta, nesse campo, enquanto professora, na minha interpretação. Mas aí Socorro Maia para o teatro, me diga aí alguma coisa. Foi fundamental a construção do teatro e tudo que circundou o teatro municipal, o teatro casa, né? Toda a negociação que foi feita com Alírio, né, Alírio Tibúrcio, na construção daquele prédio, teve a presença marcante de Socorro o tempo todo cobrando, né? O tempo todo pedindo, exigindo como é que aquilo ia ser feito e tal. E afora isso, o teatro enquanto encenação teve, na época de Socorro, na secretaria, e eu posso dizer isso tranquilamente, porque eu era a pessoa que fazia, que estava na diretoria de cultura. Socorro foi a pessoa que deu espaço para a gente trazer espetáculos de fora para cá, para a gente segurar, para a gente fazer um projeto chamado Projeto Teatro Todo Mês, que todo mês a gente trazia uma grande peça para cá. Socorro dava esse suporte. Agora, é claro que tinha as limitações. A gente não... Perfeito. Né, não tinha condições de trazer grandes companhias, e nem a prefeitura também poderia assumir tudo que a gente queria fazer, né? A nossa cabeça era sempre maior do que as nossas possibilidades. Mas eu diria que Socorro foi de uma importância muito grande nesse setor sentido, especificamente. Perfeito. Agora, Socorro é o tipo da pessoa que são extremos, né? Quem gosta de Socorro ama Socorro. Quem odeia Socorro odeia de coração, né? Bastava não gostar, não precisa odiar. Pois é. Que ela também teve os seus méritos. Ela qualquer teve, outra pessoa, méritos e deméritos. Ela teve coisas boas, ela tinha também suas limitações. Era um ser humano, ela tinha uma personalidade forte, né? Para fazer o programa que eu fiz recentemente de homenagem a ela, eu ouvi algumas coisas de pessoas. medonho. Eu fiquei assim, pasmo. Tudo bem, eu sou suspeito porque eu sempre gostei de Socorro. Certo, Socorro foi uma pessoa que me contribuiu muito na minha vida profissional. E eu não me coloquei submisso a ela. A gente sempre conversou de igual para igual, a gente sempre dialogou e tal. Eu passei a ter uma convivência com Socorro, e nessa convivência com ela, eu tive, quando a partir do segundo ano ela como secretária, profundas divergências, e obviamente depois que a pessoa está em memória, não vamos aqui estar tratando de divergências, mas ela é uma pessoa referência, ela teve um legado interessante, e ela ajudou, né, e ela contribuiu com muitas pessoas aqui em Santa Cruz, tanto na área do teatro como na área de educação. Hoje, por exemplo, a gente vê o quadro de direção da Secretaria de Educação, né? Parcela significativa daqueles professores, daquelas professoras e educadores que lá estão, né? Tiveram um apoio de Socorro Maia para chegar, não é, aonde estão. Mas com você agora, professor Moisés. Não, mas no ar está marcando. Tá marcando, tá no ar já? Pronto. Então Marconi Moreno estava para entrar aí e fazer uma participação. Ah, certo. Mas enquanto ele chega aí, vamos lá. Dentro dessa sequência, dando sequência, eu queria que você falasse desse impacto, né, que o rádio tem hoje. Apesar de todas as transformações que ocorreram, qual é o impacto na sociedade? Ainda o rádio como espaço de comunicação, mas você colocou aí, pode ser de alienação, mas também de libertação, né? De Exato. Conhecimento. A grande sacada do rádio é a velocidade, é a presteza. Isso sempre foi. No rádio consegue chegar primeiro e dar a notícia antes de qualquer outro meio de comunicação, porque ele tem essa vocação da coisa momentânea, sabe? Do imediato, do agora.
E então eu penso que é a partir desse aspecto que a gente pode medir o impacto do rádio ainda hoje. Porque seja o rádio escutado no rádio Vozo, como esse daqui, que era o rádio que meu pai tinha em casa e que eu escutava, e hoje eu escuto aqui o rádio. Qualquer rádio do mundo eu escuto aqui. Então, independente da forma, do espaço que eu uso para ouvi-lo, o rádio é escutado e tem uma força muito grande em seus ouvintes. É simples, quando você, para medir a força que tem o rádio entre os ouvintes, é só observar isso que está acontecendo aqui. A gente está conversando e as pessoas estão o tempo todo dando opiniões, mandando mensagens, dizendo coisas, né? Isso é repercussão do que eu estou falando. Isso é, para mim, a mais evidente mostra de que o rádio ainda tem um impacto muito forte na sociedade. Perfeito. Tá aqui, Carlos, Luiz Alves, né, Guzmão. Isso, perfeito. Elogia, né, o bom programa que está acontecendo. José Faiuza cumprimenta, boa tarde. Roseli Salles. Então são pessoas aqui comentando aqui na live, como também Renata Silva. Então um abraço. Vamos agora escutar o Marcondes Moreno. Marconde Moreno. Não tem o SS não. Por forma que para comprar o bolo implica em ter outros pratinhos, umas coisas. Marcondes, está ouvindo? Opa, Marcondes Moreno. Quando for para entrar no ar, tu bota o retorno. Já está no ar, viu, Marconi? Essa semana, professor, aconteceu uma cena interessante. Eu não vou dizer com quem aconteceu a cena. Havia um político de Santa Cruz na rádio, inclusive na Rádio Polo, e os caras da rádio anunciando que não estavam ouvindo ele e tal. Aí depois perguntaram, você está me ouvindo, fulano de tal? Ele disse, não, tô ouvindo não. Como o diabo pode ser? Me diga um negócio desse. Pronto, beleza. Eita, Marconi Moreno tá no ar. Pois não, Marconi? Ok, muito boa tarde, Carlos Lisboa, muito boa tarde, ouvinte da Rádio. Sobretudo pela personalidade da educação, da cultura e do teatro que se encontra no estúdio. Eu estou aqui na cidade de Cachoeirinha. Virgem Maria, como tá? Na terra da vaquejada, do queijo, do doce, né? Do couro, mas muito agradecido pelas palavras do professor Edson Tavares em relação à minha pessoa, ao meu trabalho. A gente fica muito feliz em fazer parte dessa história do teatro em Santa Cruz e contar com o professor do quilate de Edson Tavares, que nos ajudou a nos organizar, a impulsionar o teatro em Santa Cruz. E esse teatro que aí está, esse teatro municipal, tem muito, né? Muito mesmo do professor Edson Tavares. Então a gente fica muito feliz em saber de que a cultura de Santa Cruz ela continua viva, que o movimento teatral está voltando com a agenda cheia no teatro, que o nosso querido Márcio Maracajá está voltando do eixo Rio-São Paulo para fazer produção teatral em Santa Cruz. Eu tenho um projeto de um espetáculo de humor quase pronto, tenho um stand-up comedy, então a gente fica muito feliz em todo mundo tá se preparando, Carlos, para voltar para a cena teatral, para a cena cultural. Então é um momento em que a gente deve explorar, aproveitar no bom sentido para discutir. Esse programa tem esse caráter de discutir todas as áreas, discutir e mostrar, apontar caminhos para que Santa Cruz do Capibaribe tenha de fato um movimento cultural e teatral forte. Marcones, quer fazer alguma pergunta para o professor Edson Tavares? Tavares, eu queria deixar meu abraço para Edson, né? E é bem curioso que o professor costuma dizer de que o lugar dele não é no palco, é por trás das cortinas, é embaixo do palco. Já o convidei para me dirigir no espetáculo, ele não tem tempo para direção, mas se tem algum projeto em Santa Cruz do Capibaribe, Edson, que você se encaixaria para nível de futuro? Olha, fica um pouco difícil, né? Antes de qualquer coisa, um abraço, Marconi. Muito bom saber que você está nos escutando.
E veja, hoje fazer alguma coisa assim mais sistemática em Santa Cruz fica complicado para mim por conta do meu trabalho na universidade, que é muito frequente, e agora do rádio, né? Eu estou me dedicando bastante ao rádio e essa dedicação ela é feita também a partir de Campina Grande. Eu estou entrando agora na área de coordenação lá na universidade e de fato, se eu pegar alguma coisa por aqui, eu não vou dar conta. E se tem uma coisa que a vida me ensinou foi não pegar as coisas na empolgação de querer fazer, como eu já fiz, sabe? Já aconteceu de eu querer eu ficar empolgado para fazer e dizer, não, eu dou um jeito, e esse jeito não vem. Então eu aprendi que eu só pego alguma coisa quando eu realmente ver que eu dou conta. E hoje eu não daria conta de um trabalho aqui em Santa Cruz. Está sendo bastante sincero, não é, Marconi e ouvintes? O professor Edson Tavares. Pois beleza, Marconi, um forte abraço e outro, muito obrigado, aí, viu? Em Cachoeirinha, não é isso? Mas tô voltando para Santa Cruz. Eu vim para aqui acompanhar um amigo numa parte comercial. Grande abraço, muito obrigado. Pronto, e qualquer dia você será um convidado aí do programa, tá certo? Eita, será um prazer muito grande estar no mar com vocês. Valeu. Beleza, um abraço. Professor Edson, veja bem, aqui em Santa Cruz nós tivemos há pouco um requerimento de um vereador, o vereador Vando da... Não, requerimento... um requerimento, isso. De Vando da Sertec, requerendo ao prefeito a construção de um teatro de arena. E, comitantemente com isso, sabe-se de que o prefeito tem um projeto aí com a gestão de cultura para transformar ali aquele antigo açougue público de Santa Cruz do Capibaribe, não sei se um centro cultural, alguma coisa que se reporte à cultura, que se reporte a um museu histórico da nossa cidade e assim por diante. E qual a importância de um teatro de arena e qual a diferença de um danado de um teatro de arena para esse teatro que tem aí? Olha, eu acho que qualquer equipamento que se faça para trazer uma movimentação cultural, para juntar pessoas que produzem cultura, eu acho que é válido, seja qual for. O teatro de arena é o teatro ao ar livre, né? Aqueles teatros, o teatro de arena tem origem grega, aliás, o teatro tem origem grega. Isso. E o teatro surgiu na Grécia como arena, é aquela coisa de, ao invés de ter uma plateia olhando para um palco, tem uma plateia rodeando o palco, né? O palco é no centro. Interage melhor, assim, vamos assim dizer. Há um envolvimento, não sei se você conhece o Teatro João Lira Filho, é uma semi-arena. Isso. Né? Que a plateia vai em níveis crescentes para o alto, né? E o palco fica lá embaixo. É uma proposta interessante, né? Agora, geralmente é mais usado hoje o teatro de arena para espetáculos musicais, né? Porque a própria ideia do teatro de rua, ele é mais utilizado na rua mesmo, o palco sendo a rua mesmo. A ideia de fazer um teatro de arena seria para apresentar espetáculos externos, né? Mas geralmente os espetáculos que eu vejo hoje muito acontecer nos teatros de arena são, de fato, os musicais. Pronto, muito bem, professor. Daqui a pouco o Egídio está chegando aí. A gente pode esticar mais um pouquinho, Caleb? Até ele chegar pode esticar, né? Então tá bom. Então vamos dar graças a Deus essa esticada do grande companheiro e também um grande radialista, viu? O Egídio, eu gosto muito de escutar ele, que ele é muito desenvolvido, ele é muito desenrolado, ele fala assim com eloquência, com a facilidade medonha. Pronto, J Lima aí tá nos escutando, viu, professor? Eita, vamos aí, parabéns pra J Lima. Bota um parabéns aí pra J Lima. Isso, um abraço forte para o J Lima, que está dando aí também um abraço a gente aqui que faz o programa. O professor Moisés Américo teve que dar uma saidinha. O nosso convidado está aí também recebendo esse abraço do J Lima, assim também como o amigo e companheiro João Bosco. Cadê o parabéns do J? Parabéns pra você,
saúde, paz e vida longa para o nosso amigo J. Lima. João Bosco, faz aí a tua colocação pro professor e o professor emenda também aí com esse parabéns e essa, não é, essa saída aí do nosso amigo J. Lima. Parabenizar então o radialista J. Lima. Professor, veja, existe uma fala dita pelo atual presidente Lula. Antes da campanha mesmo ele já falava sobre isso, lógico, havia um sentido, ele explicava de fato muito bem o que ele queria dizer. E agora ele no governo chamou algumas pessoas, um deles foi até o Felipe Neto, para um olhar mais, vamos dizer assim, mais apurado, mais rebuscado em relação à questão das redes sociais, esse meio de comunicação tão fundamental, tão crescente quanto as redes sociais. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão vamos usar esse termo, né, que era o termo que ele usava principalmente antes da campanha, a regulação das redes sociais. Há uma falta de entendimento de muitos sobre essa questão. O senhor já falou, lógico, hoje sobre essa questão da desinformação e da fake news, mas eu queria que o senhor dissesse essa questão, se o senhor entende que isso é de fato importante, essa regulação, o que é que o senhor acha, e também se, sendo a favor, quem é a favor, não seria talvez uma forma de censura? Então, porque quem não gosta disso questiona, porque realmente existe uma linha tênue entre a regulação e a censura. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, é de fato uma questão muito delicada, porque acostumou-se, as pessoas se acostumaram pelo fato de estarem digitando alguma coisa num canto em que ninguém está vendo, e a possibilidade, inclusive, de as pessoas não saberem quem está digitando, quem está mostrando, apresentando um vídeo, alguma coisa, achar que pode tudo. Sabe que a internet é terra sem lei, né? E a gente sabe o quanto a internet pode destruir pessoas, pode destruir instituições, o quanto uma campanha maldosa pode acabar com a coisa. Isso é um negócio muito complicado, porque a internet atingiu um tamanho que hoje, se falar em regulamentação de internet, eu acho meio assim como dizer, vamos fazer esse mamute sentar nesse tamborete, sabe? Porque é uma coisa muito grande para ou se faz uma regulamentação que vai ter muito mais cara de censura do que de regulamentação, ou não funciona, porque é muito grande, é uma coisa extraordinária. Penso que devemos continuar com a questão da justiça atenta aos exageros e punindo como deve ser punido, como se punia há 20, 30 anos uma calúnia, uma difamação, uma coisa. Então, atualizar o código de leis para crimes que acho que isso já está sendo feito, né? Para que os crimes de internet também sejam passíveis de punição. E eu vejo a coisa muito, muito por aí, sabe? É muito mais essa preocupação de o sistema de leis, eu não diria direcionar, mas ficar atenta para os exageros, do que uma tentativa de regulamentar pelo tamanho. É muito grande. E aí vai ficar sempre muita coisa de fora. E é como eu disse, para a coisa dar uma aparência de que está funcionando, vai precisar ter mais aparência de censura do que de regulamentação. Perfeitamente, professor. Quem nos manda aqui um forte abraço, né, e diz aí também que está nos assistindo, é a Rejane Minerva. E aí eu gostaria também de fazer alguns registros de algumas pessoas. Eu não gosto de estar dando boa tarde, nem fazendo, porque a gente acaba esquecendo, não é? Mas com relação ao pessoal aí da Companhia de Projetos Cênicos, né? A Águida Moura também faz parte dessa... uma figura extraordinária, viu? Agora extraordinária. Ela é um ser de luz, não é? E também a Márcia Feitosa, a Ana Nunes, não é?
A Ana Nunes e também a Ana Nunes, essa é a Ana filha de João Januário, que nos Nunes nós temos duas Anas. Temos Anas de seu Raminho, não é? E Ana de seu João Januário. Mas enfim, o programa já está literalmente ultrapassado, não é literalmente encerrando, mas Egídio não chega, não é? Não, mas nós vamos encerrar, viu, Caleb? Só é você dar a ordem aí, o comando aqui é seu. Ele é o como é que você disse aí o nome da moça que trabalha lá com você a editora-chefe. A editora-chefe. Você é o editor-chefe aqui. Quando não der certo, aí você corta. Mas assim, eu gostaria de que já no término, não é? Você deixasse assim algum recado para o pessoal que faz rádio e também um recado de modo especial para os que fazem política aqui em Santa Cruz do Capibaribe, do ponto de vista de você aí fazer uma provocação ao seu modo, ou uma proposição, ou fazer algumas colocações, do ponto de vista de tratarmos da melhor forma possível essa questão do nosso patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz do Capibaribe, da educação e também das artes cênicas, não é? De modo especial do teatro. Nossa, é um programa então. Vai-se embora. Vai encostar em 2 horas. Aí tu fecha mesmo aí, espreme, e aí depois diz como é que faz para adquirir o livro, né? Eu como me comprometei ali com o companheiro João Bosco ali fora, né? De a gente pegar alguns exemplares pra gente tentar vender alguns exemplares desse aqui, né? Já que o povo aqui é muito trabalhador, gosta de muita coisa boa, mas o povo também daqui não é muito afeito à leitura. Mas vamos nessa. Vamos ver por onde é que eu começo. Vou começar por um cheiro e um abraço ao meu xará, o Edson Marcelino. Edson, eu só vou ficar por aqui hoje, viu? Não vou embora, vou embora daqui a pouco. Mas antes eu queria ver aquela possibilidade de a gente se encontrar, né? Minha querida Nichelle, né? Que é um talento incrível aqui da Rádio Vale. Isso. Né? E que está comigo também lá no programa Algo Mais. E que eu não conheço pessoalmente, nem Nichelle, nem Edson Marcelino. Então trata de conhecer. Pois é, então, hoje. É hoje. Né? Vou ver se hoje à tarde a gente consegue se encontrar. Né? Se der certo, beleza. Se não, né? Em outra oportunidade. Beleza? Com relação ao... O recado. O recado para quem faz rádio. Olha, nunca se esqueça, sempre que você tiver um microfone na sua frente, nunca se esqueça que o rádio foi criado por um professor. Professor Roquete Pinto. Isso, então, sempre que tiver com o microfone na frente, pense assim: o que eu estou dizendo vai educar, vai construir, vai ser bom para as pessoas que estão ouvindo. Se não for, cala a boca, desliga o microfone, bota música que preste, vá catar o que fazer, mas não use o microfone como latrina, não, por Nossa Senhora. Com relação aos políticos, ao cuidado que os políticos precisam ter com a cultura, a gente sabe que é um negócio complicado, porque é meio como um tiro no pé, né? Político que se preocupa com a cultura, com a educação, é um tiro no pé deles próprios, porque à medida que a gente vai educando culturalmente o povo começa a pensar, os primeiros a caírem são eles. É por isso que eles não se agradam muito de investir na cultura e na educação. Por isso que olha aí as coisas se descobrindo. É exatamente aí. Mas também, por outro lado, a cultura faz zoada. E o fato de fazer barulho, isso dá uma certa projeção ao político. Ele fica assim numa situação, né, meio desconfortável, meio dúbia. Mas eu diria, sabe, que a ideia que vence, eu acho, nisso tudo, é investir. Não se perde quando se investe em educação e cultura. Pode ser que um ou outro perca o mandato, quando as pessoas educadas perceberem que um ou outro não cabe ali. Aí ele cai fora. Mas, no geral, a gente ganha muito mais do que perde. Obrigado, Carlos, obrigado, Bosco, obrigado, América, que não está mais aqui, mas estava. E obrigado a todo mundo que escutou a gente, essa conversa, e que a ideia é que a gente mantenha sempre esse espaço de diálogo e que o rádio funcione como cada vez mais esse espaço de aproximação entre as pessoas.
Perfeito, professor. Gratidão, imensa gratidão de tê-lo aqui. Muito bom mesmo. E quem quiser adquirir um dos seus livros, porque você disse tanto aí que eu já me esqueci, não é? Mas quem quiser adquirir um dos seus livros, entre em contato aqui com o programa nos sábados, entra em contato com o João Bosco, entra em contato comigo, com o professor Moisés Américo, né? E também quem quiser adquirir o seu último livro, que é o Amplitude Modulada, então entra em contato conosco que o livro está disposto e exposto à venda. Estava aqui em dois espaços, em 2 locais, né? Mas um dos locais colocou lá escondido, acho que não queria vender, então a gente recolheu. Mas se alguém quiser comprar, parece que tem outros meus também lá na banca do professor Marconi. Isso. Né? Lá no centro da cidade. Em frente, por trás do Banco do Brasil. Pronto. Em frente o atacado de Paulo, não é? O supermercado de Paulo do Balaio. Lá tem alguns livros meus, inclusive esse Amplitude Modulada. Um abraço.